Então, vamos lá, pessoal. Legal, legal. Vamos começar, então, a nossa apresentação de hoje, dia 24 de março de 2022. Vamos ter o prazer de receber a equipe de residentes da Federal Fluminense, chefiados pelo colega Rodrigo Barros. Vai coordenar a apresentação do Caio e do Frederico, falando sobre reabilitação de peniana após cirurgia de prostatectomia radical. Então, vamos lá, Rodrigo. Como é que você quer começar? Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade de estar nesse grupo aí seleto de andrologistas que eu aprendo bastante. Te parabenizar por essa iniciativa de estar incluindo os residentes, né, nesse projeto. E hoje a gente se propôs a falar sobre a reabilitação peniana, né, que, embora seja um tema que a gente já tem publicações lá desde 1997, na era pré-Viagra pelo Montorsi, com as injeções intracavernosas, ainda é um tema bastante atual, é um tema controverso, porque a gente ainda não tem ainda evidências robustas na literatura, a gente não tem ainda um protocolo padronizado, principalmente pelas diretrizes dos guidelines, né, das sociedades que nos regem. Então, eu pedi para o Caio, que é o nosso residente, que vai ser o primeiro a apresentar. Ele vai apresentar um artigo que foi publicado no final de 2020 pelo grupo do Dr. Ramassami, lá da Universidade de Miami, onde ele faz uma revisão narrativa e sugere uma estratégia de reabilitação peniana. Então, acho que é um artigo bastante interessante para a gente refletir aqui. E, em seguida, o Frederico, que é o nosso outro residente, vai apresentar dois casos clínicos, né, casos reais, casos básicos lá do nosso ambulatório, mostrando toda, né, a realidade, a dificuldade que a gente tem no hospital público, mas tentando fazer de alguma forma algum protocolo de reabilitação peniana. E depois, o mais importante, a gente está discutindo aqui, trocando um pouco de experiência, vendo como que cada um aborda os seus pacientes. Então, eu vou pedir para o Caio, então, iniciar a sua apresentação. Caio, boa noite, fique à vontade. Boa noite a todos. Estão me ouvindo e vendo minha tela? Perfeito, Caio. Tá ótimo. Então, meu nome é Caio, sou residente aqui do terceiro ano de urologia do Hospital Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense. Nosso serviço é chefiado pelo Dr. Rodrigo Barros. Queria, primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade de estar apresentando esse artigo que foi publicado no final de 2020 na International Journal of Impotence Research. E o artigo fala mais sobre a prevalência da disfunção erétil pós-prostatectomia e uma revisão também das modalidades terapêuticas recomendadas. Então, introduzindo, o câncer de próstata é a segunda neoplasia maligna mais comum em homens nos Estados Unidos, perdendo apenas para o câncer de pele. Foi estimada a incidência de 191.930 pacientes para o ano de 2020. Lembrando que esse artigo foi publicado no final de 2020. Então, essa é a incidência estimada. Caio, liga a sua câmera para todo mundo poder te ver também. Como eu estou usando tela compartilhada, eu não sei como eu faço. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Não, assim não. Volta como estava. Eu acho que ou eu apareço o meu microfone, minha tela, ou apareço o meu vídeo. Eu acho que ele não deixa eu compartilhar os dois juntos. Então tá, vamos lá. Então, retomando. Câncer de próstata, então, a segunda neoplasia maligna mais comum nos homens nos Estados Unidos, perdendo câncer de pele apenas, foi estimada a incidência de 191.930 pacientes em 2020. A prostatectomia radical é a modalidade de tratamento de primeira linha entre as mais comuns na doença localizada.
Então, é essa modalidade que vai ser escolhida pela maioria dos profissionais e dos pacientes se a doença for localizada. A disfunção erétil é dita como uma complicação preocupante do pós-operatório e ela é associada à lesão dos nervos cavernosos, a cirurgia com preservação do feixe neurovascular incompleta ou também a neuropraxia, que é aquela complicação associada ao cheiramento, ao calor pelo eletrocautério e o trauma neural direto. Os estudos compararam, alguns estudos, compararam o estado de disfunção erétil do paciente em diferentes métodos cirúrgicos. Uma das comparações que foi feita entre a prostatectomia radical assistida por robô e a prostatectomia radical retropúbica tradicional técnica aberta. Em 12 meses na assistida por robô foi estimada de 10% a 46%. Já em 24 meses, disfunção erétil de 6% a 37%. Prostatectomia radical, a técnica aberta, os tempos, dependente de tempos, foram variados ao longo de comparações pelos artigos, que variaram de 14% a 82%. Essa é uma tabela que foi colocada no trabalho, que fala sobre as taxas não de disfunção erétil, mas de potência. Lembrando que o conceito de potência é dito como uma ereção, uma função erétil suficiente para ter relação. Então, a potência comparada entre a técnica aberta e a técnica assistida por robô, e de acordo com os tipos de preservação de nervo que foram realizados nessa cirurgia. Então, a técnica aberta sem preservação de nervos, então não teve nenhuma preocupação na preservação do feixe neurovascular, variou de 0,5% a 34,4%. Já quando teve preservação unilateral, na técnica aberta de 5,4% a 47%, e na técnica assistida por robô de 29% a 80%. Em relação à técnica onde foi realizada a preservação bilateral, a técnica aberta foi de 15,9%, variando até 68%. Já na assistida por robô foi de 44% a 93%. Então, isso mostra bastante diferença. Eu acho que saiu da apresentação, desculpa. Isso mostra bastante diferença entre o resultado quando tem a preocupação não com a técnica que foi utilizada em relação à aberta, laparoscópica, robô, ou seja, qual foi escolhida, mas sim sobre a preservação de nervos. E isso deu um resultado estatístico diferente. Em relação à função erétil, os mecanismos são ditos como centrais e periféricos, onde incluem o trato espinhal, os feixes nervosos, componente vascular e as células de músculo liso. Em relação ao trato espinhal, a sinalização é simpática e parasimpática e é feita a promoção e manutenção de ereção satisfatória. Os feixes nervosos são principalmente os feixes do plexo pélvico, que se encontram na parede posterolateral da próstata. Também tem fibras de trato simpático e parasimpático e promovem a inervação autonômica do corpo cavernoso. Em relação ao componente vascular, que foi visto depois de estudos, isso até alguns anos atrás isso não era tão sabido, tão conhecido, mas foi visto que insuficiência arterial e venosa associada à disfunção erétil em paciente submetido à prostatectomia radical com preservação dos nervos era uma das causas de disfunção erétil no pós-operatório. Então, independente de ter preservação do nervo, foi visto então essa insuficiência arterial e venosa como uma das causas também para disfunção erétil. Além disso, as células do músculo liso, elas necessitam de níveis apropriados de oxigênio para ter funcionamento pleno. Então, na falta desse oxigênio, pode ocorrer a fibrose do corpo cavernoso, através da deposição de TGF-beta, que leva, então, à produção de colágeno e deposição na musculatura lisa. Então, resumidamente, as alterações vasculares que são associadas à prostatectomia radical podem levar à indução de um meio hipóxico, que vai levar à liberação de citocinas, que culmina com a fibrose do corpo cavernoso. Além disso, também, relembrando a neuropraxia, a tensão de oxigênio reduzida de longo prazo no pênis flácido
pode levar a apoptose e fibrose e alterações veno-oclusivas. Então, para se atingir a função erétil, o primeiro passo é ter a técnica cirúrgica adequada, lembrando que a função pode ter um retorno progressivo de até 2 anos, e poucos pacientes vão recuperar sua função pré-operatória se não for feito nada, sem nenhum tipo de tratamento de reabilitação. Então, foi proposta essa modalidade de reabilitação peniana para estimular e aprimorar o resultado e a recuperação da função erétil pré-cirúrgica. Então, resumindo, reabilitação peniana, os objetivos são restaurar a função erétil satisfatória, aprimorar a oxigenação do corpo cavernoso e evitar aquela cascata de deposição de citocinas que vai levar à fibrose e interromper as alterações estruturais induzidas por lesão dos nervos. Essa é uma tabela também ilustrativa do trabalho. Ele fez algumas comparações de medicações, os inibidores da fosfodiesterase 5, injeções intracavernosas e mais 2 técnicas que ele cita no artigo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Em relação ao manejo, é muito importante que sejam feitas as orientações e intervenções psicossociais. Então, discutir a possibilidade de disfunção erétil com todos os pacientes que serão submetidos à prostatectomia radical. Todos os pacientes merecem saber que isso é uma complicação prevista, pode acontecer com qualquer um, e então isso é muito importante no pré-operatório. Também lembrando que é importante deixar claro que ela pode ser temporária ou definitiva. E sobre os preditores da recuperação da função erétil, quanto mais jovem o paciente é, mais chance ele tem de recuperar a sua função. É importante a gente sempre fazer uma avaliação da função erétil pré-operatória e em relação às técnicas cirúrgicas, se foi possível preservação dos nervos bilateralmente, então isso é fundamental, e também os métodos de reabilitação peniana devem ser utilizados no pós-operatório. É muito importante fazer a avaliação da função pré e pós-cirúrgica, e pós, principalmente, seriada. Então, são utilizados esses 2 questionários, o IEF e o EPIC, são os recomendados, e fazer algumas orientações diretas também. Comunicar ao paciente que o tempo de recuperação da função pode ser prolongado, que pode ocorrer redução de libido, alterações orgásmicas, anejaculação, climatúria e redução do comprimento peniano. Um dos assuntos que foram abordados no artigo, esse trabalho, foram sobre grupos de apoio. E esse é um trabalho que foi citado como referência, inclusive, que ele fala sobre os grupos de apoio em pacientes que tiveram esse acompanhamento, né, como se fossem grupos de autoajuda, seria uma tradução mais não tão literal. E eles tinham um resultado melhor do que só o aconselhamento pré e pós pelas equipes de atenção médica e enfermagem também. Em relação ao tempo para iniciar a reabilitação peniana, esse foi outro trabalho aqui, publicado na EUA, na Journal of Urology, que é da EUA, sobre o uso do inibidor de fosfodiesterase 5, no caso a sildenafila de 100 mg, 2 vezes por semana, e ele fez uma comparação entre precoce, que são todos retirados logo, todos iniciados logo após a retirada do catéter vesical, e tardio. Pacientes começaram o tratamento acima de 3 meses pós-operatório. Foi visto que quanto mais precoce, melhor o resultado. Então, as modalidades terapêuticas, além das inibidores de fosfodiesterase 5, que são bem conhecidos no meio da urologia, também foi citado o dispositivo a vácuo para ereção. Então, é feita uma pressão negativa no pênis, que vai levar a um engurgitamento passivo no corpo cavernoso. Recomenda-se o uso de anel constritor na base do pênis para retenção do sangue. E esse método ele pode ajudar na preservação da musculatura lisa e integridade endotelial por 3 meios, que seria o meio antihipóxia, o anti-apoptose e o mecanismo antifibrótico. Recomendado o uso diário para a preservação do comprimento peniano após a prostatectomia radical. Lembrando que sem reabilitação peniana pode ocorrer uma redução de até 2 centímetros do comprimento. Sobre os dispositivos a vácuo, tem ainda os efeitos adversos, que são citados na literatura, que é parestesia, dor, hematomas, petequias, sensação de pênis frio,
espasmo de membro inferior, migração testicular, varicosidade e sangramento uretral. Outra modalidade muito utilizada é a injeção intracavernosa, que vai estimular o relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernoso e isso vai induzir a ereção. As medicações mais utilizadas são a fentolamina, a prostaglandina E1, que é muito comumente conhecida, o alprostadil, e a papaverina. A gente encontra também formulação onde podem estar incluídos 2 desses ou até 3 desses. Entre as vantagens, ela não é relacionada, esse tratamento, né, esse método não é relacionado a procedimentos irreversíveis e é totalmente independente de dispositivos. Só é necessário ter a medicação e uma agulha comum, uma seringa. Complicações é a dor local da aplicação e a ineficácia. Isso pode levar a abandono do tratamento. Isso é dito como um problema nesse tipo de tratamento. Deve ser utilizado de 4 a 10 minutos antes da relação e pode ter duração de aproximadamente 2 horas após a injeção. Lembrando que o ideal é que seja feito um ajuste da dose para ter um tempo um pouquinho menor que 2 horas. Entre os efeitos adversos, o priapismo é o principal, é o mais citado, o mais preocupante, de 1 a 5% dos pacientes, porque ele requer assistência médica imediata. Mas ainda tem outras complicações que a gente pode encontrar, que é a fibrose do corpo cavernoso, em 2%, associada principalmente à papaverina, a hipotensão e taquicardia, que é mais associada à fentolamina, e a dor peniana. Outra modalidade terapêutica é a terapia intrauretral com supositório de alprostadil. É utilizado esse acrônimo, que é para Sistema Uretral de Medicação para Ereção. A medicação é o alprostadil, então, que é uma prostaglandina E1, e não foi vista nenhuma diferença estatística quando comparado ao uso diário de inibidor de fosfodiesterase 5. Os efeitos adversos incluem dor local, de 29% a 41%, tonteira, possivelmente associada à hipotensão, em torno de 1,9% a 14%, a fibrose peniana, priapismo em menos de 1%, sangramento uretral em 5% e infecção do trato urinário em 0,2%, sendo esses 2 últimos mais associados ao cuidado e complicação em relação ao uso ou administração mesmo da medicação. Outra modalidade terapêutica é o implante peniano, que é um tratamento mais eficaz na disfunção erétil severa ou refratária à terapia medicamentosa. Pode ser utilizado não só em relação aos pacientes submetidos à prostatectomia radical, mas a disfunção erétil orgânica também. Então, é estimado que 23,7% dos pacientes com disfunção orgânica vão optar por esse tipo de tratamento. E também os pacientes com prostatectomia radical, pós-operatória. Normalmente é indicado após 1 ano, que é o tempo mínimo para ter uma recuperação daquela neuropraxia que eu citei anteriormente. Então, no final do trabalho é citado umas sugestões de reabilitação peniana, então, como se fosse um protocolo que o autor do trabalho ele diz que é o que ele recomenda, ou pelo menos é o que ele usa na prática dele. Então, paciente com função erétil pré-operatória normal, tratamento de primeira linha com inibidor de fosfodiesterase 5 na retirada do catéter e início de terapia com dispositivo a vácuo 1 mês pós-operatório, recomendado no mínimo 3 vezes por semana. Já a segunda linha de tratamento é a injeção intracavernosa e o dispositivo a vácuo a partir de 1 mês pós-operatório. Às vezes, por pacientes que não podem utilizar inibidor de fosfodiesterase 5 por algum motivo clínico ou qualquer outra causa, pode ser utilizada a segunda linha. No paciente que tem disfunção erétil pré-operatória, ele recomenda que seja feita já de primeira linha no início da injeção intracavernosa com 1 mês. E segunda linha, que é no caso de falha com injeção intracavernosa, já é indicada a prótese peniana após 1 ano de procedimento, se tiver esse tempo mínimo e um PSA indetectável até então. Não vai requerer nenhum tipo de tratamento adicional do câncer de próstata. Outra sugestão de reabilitação também são os novos tratamentos, que são
só citados no artigo, não vai a fundo, não explica. Então, terapias com onda de choque, injeção de plasma enriquecido com plaquetas. Ele não recomenda supositório intrauretral devido a resultados insatisfatórios. E, para concluir, então, a disfunção erétil é uma realidade no pós-operatório da prostatectomia radical, prevalência que varia bastante de acordo com os trabalhos, de 10% até 82%. É fundamental o aconselhamento pré-operatório e os cuidados pré- e pós-operatórios adequados. Muito acrescenta também o suporte psicossocial, é muito necessário. E, claro, é uma técnica cirúrgica bem refinada. Antes da gente apresentar, que a gente estava comentando sobre isso, estava conversando. Então, a gente vai, ao longo do tempo, refinando a técnica, vai tentando aprimorar para cada vez ficar melhor e com menos falha na cirurgia. Lembrando que apenas 22% dos pacientes vão recuperar espontaneamente sua função erétil pré-operatória sem nenhum tipo de reabilitação. E, em relação à reabilitação, é indicado principalmente métodos não invasivos, como inibidor de fosfodiesterase 5, iniciado logo após a remoção do catéter vesical. Obrigado. Caio, parabéns aí pela apresentação. Para quem entrou mais tarde, esse foi um estudo que foi publicado no final de 2020 pelo grupo do Dr. Ramassamy, lá da Universidade de Miami, que faz uma revisão narrativa sobre, né, as modalidades terapêuticas utilizadas na reabilitação peniana. Eu achei interessante, basicamente, dois aspectos. Um, que ele frisa o que a gente já sabe, que os resultados vão depender muito dos fatores, né, pré-operatórios, né? A gente tem fatores preditores da recuperação da função erétil, como a idade do paciente, a função erétil pré-operatória, né? E uma boa técnica de preservação de nervo bilateralmente. E a outra questão é ele dividir em grupos, né? Onde aqueles pacientes em que possuem uma ereção normal, a gente tende a ter mais calma, esperar mais a recuperação dessa neuropraxia e fazer com que a maioria faz. Mas naqueles pacientes que já têm uma disfunção erétil prévia, um paciente que a gente tem que ser um pouco mais agressivo, talvez já iniciar mais precocemente a injeção intracavernosa e até mesmo indicar prótese. Ele coloca aí, é interessante, dar um prazo aí de 1 ano, né, com PSA indetectável, para evitar uma recidiva bioquímica, um período razoável para implantar a prótese. A gente sabe que, na verdade, não existe um tempo estipulado para isso, um consenso na literatura, né? Inclusive, paciente que tem uma disfunção erétil pré-operatória, né, já refratária, existem estudos já mostrando até a possibilidade do implante mais precoce, até implante simultâneo, sem comprometer os resultados oncológicos da cirurgia. Então, eu acho que esse é um tema bastante controverso e atual. Então, a gente tem um tempinho aí, alguns minutos, uns 5 a 10 minutos, para a gente discutir um pouquinho sobre o artigo, quem quiser complementar, e depois nós vamos apresentar 2 casos de ambulatório para a gente poder estar discutindo. Acho que vai ser o mais interessante para ver o que cada um costuma fazer. Lucas, Francisco, por favor. No que diz respeito à taxa hormonal dos pacientes, no sentido de ajudar a libido para ajudar a função erétil, qual é a conduta que vocês costumam adotar, Rodrigo? Então, Henrique, na verdade, tudo que a gente faz aqui é baseado em estudos experimentais, né, em animais. Estudos em humanos, eles acabam tendo muitos vieses de seleção. Então, o que você falou, todos esses estudos, né, ou a maioria deles, não contemplam a avaliação dos níveis hormonais. Se a gente for colocar, né, no mesmo grupo homens da mesma idade, com a mesma função erétil prévia, sem comorbidade, operados pelo mesmo cirurgião, com a mesma técnica, que a gente tivesse como comprovar que eles fizeram, de fato, a preservação bilateral, talvez a gente pudesse chegar a uma conclusão comparando as diversas modalidades terapêuticas. A gente não tem como fazer um estudo desse, até porque cada um tem uma parceria, cada um vai ser estimulado de uma forma, porque
a função erétil é uma coisa muito complexa e a disfunção erétil é multifatorial, né? Então, sem dúvida, o perfil hormonal é importante, né, na função erétil pós-operatória, só que a gente não tem estudos, né, com essa avaliação. Queria perguntar para o Caio. Caio, na cirurgia robótica, qual é o ponto mais delicado da cirurgia no que diz respeito à preservação dos feixes nervosos? Qual é o ponto crucial da cirurgia que tem que tomar mais cuidado para evitar a lesão? Em que momento? Henrique, o Caio é nosso residente. Esse mês ele vai começar um rodízio na cirurgia robótica lá com o Dr. Rodrigo Frota, na Rede Dó. Então, essa pergunta, acho que tem outros colegas aí, talvez, é, que possam estar respondendo melhor. O doutor Nilo está aí, doutor Nilo Jorge. Vê se ele está Nilo, ouvindo a gente aí. fica à vontade. Ele é um expert aí na robótica. Olá, Boa Nilo. noite a todos. Prazer participar. O áudio está ruim, Nilo. Grande com... Estão me ouvindo? Não, Melhor a agora. transmissão está ruim. Sai do elevador. Está ruim. Sim. Entra de novo. No elevador aqui, estou quase. Mas, primeiro, parabéns aí pela discussão, muito bom. Estou aprendendo bastante aqui com a reabilitação de função sexual pós-operatória. Eu tenho uma experiência grande aí com prostatectomia por robô. Hoje eu já tenho mais de 500 casos operados. A cirurgia, sem dúvida nenhuma, a preservação da banda neurovascular é a parte mais delicada da cirurgia, principalmente porque é difícil você entender os limites anatômicos dessa banda neurovascular, né? A gente não tem um nervo específico que você enxerga e preserva. Na verdade, você tem uma grande malha que reveste a próstata. A gente sabe que a maioria dessas ramificações são posterolaterais à próstata. Existem duas maneiras de preservar, que é de forma retrógrada ou anterógrada. E a gente percebe que você conseguiu realizar uma boa preservação quando você deixa a próstata bem lisa, né? Quer dizer, você não deixa o feixe aderido à próstata, que seria aquela próstata suja, irregular, mostrando que você acabou sepultando aí uma boa parte do feixe, né? É importante dizer que você pode preservar a banda neurovascular em todos os casos, quer dizer, mesmo doentes de alto risco, você pode preservar, desde que não haja uma impressão de invasão da banda neurovascular na ressonância magnética da próstata ou no próprio achado intraoperatório, né? Então, esse aí é um dos últimos passos da cirurgia. Você já abriu o colo vesical, já dissecou as vesículas seminais, já abriu a adenovelier, e aí você, por fim, vai para a preservação da banda neurovascular, onde você tenta encontrar um limite entre a superfície da próstata, a fáscia prostática, né, e a fáscia elevadora, que a gente diz que é uma preservação interfacial, né? Nesse momento, você deve evitar usar energia, né, que é um aspecto técnico importante, e você deve evitar muita tração, muita manipulação da banda, porque senão o paciente passa por uma neuropraxia prolongada e isso vai dificultar muito a recuperação da função sexual. E minha última colocação é que cada vez mais, conversando aí com grandes nomes da uro-oncologia, eu tenho sido mais agressivo no início da terapia injetável, né, no pós-operatório, e tenho notado que pacientes que começam precocemente a terapia intracavernosa acabam conseguindo um resultado de função sexual muito mais satisfatório, muitas vezes até sem medicação oral, ao final de um ano. Então, hoje, o meu corte é quando o paciente chega aos 3 meses de operado sem penetração, isso para pacientes com função sexual pré-operatória normal, eu já começo terapia intracavernosa e tento orientar ele aí a usar pelo menos 2 vezes por semana. Obrigado aí pela oportunidade de falar. A gente que agradece. Inclusive, isso que você colocou aí é uma das recomendações do trabalho, do autor do trabalho, do Dr. Ramassamy, especialmente naqueles pacientes que já têm algum grau de disfunção erétil prévia, né? Esses pacientes que já têm um grau de disfunção erétil pré-operatório já poderiam tentar a injeção intracavernosa antes da cirurgia? Eu não vejo nada que impeça.
eu começo terapia intracavernosa para todo mundo que não responde a tadalafila de 20 ou sildenafila de 100. Né? Inclusive, eu vou mais despreocupado para a cirurgia quando o paciente já depende de terapia intracavernosa pré-operatoriamente para poder ter relação sexual. Né? Porque, pelo menos, se não ficar muito bom aí o resultado, já era esperado. Mas isso é um fato, né? O paciente que já vem com uma disfunção erétil, que tem dificuldade até para ter relação no pré-operatório utilizando droga, esse paciente, eu tenho um estudo de uns 600 casos que eu fiz, 15 vezes a chance desse paciente ter uma disfunção erétil permanente. Quer dizer, ele está já passando por uma situação que já está muito grave. Aí você vai lá e faz uma agressão à banda. Essa recuperação pode ocorrer, mas esses pacientes vão continuar usando droga para manter a relação sexual. Eu acho que essa coisa depende muito da relação médico-paciente e do casal. O que o casal está vivendo? É um paciente jovem? Quanto mais idoso for, maior será a disfunção. Isso é claro, né? Uma coisa é você operar um paciente de 45 anos de idade, outra coisa é operar um paciente de 70 anos de idade. São casos completamente diferentes, porque a situação de inervação e de vascularização peniana é completamente diferente. Mesmo fazendo uma técnica absolutamente adequada, com um médico já muito experiente, seja lá qual for a técnica, eu acho que não tem diferença da técnica. O difícil é operar. Ninguém vai dizer para mim que operar um paciente a céu aberto com um homem de 130 quilos é mais fácil do que fazer com robô. Não existe isso. O robô sempre vai ser melhor para esse paciente. É mais fácil a cirurgia. Menos sangrante, você visualiza melhor, você está muito próximo do que você está operando e os seus resultados devem ser melhorados. Não dá para discutir o robô com a cirurgia aberta. Só que, para ser um grande cirurgião com técnica aberta, você tem que ter muita experiência e ter estudado muito, entendido muito a anatomia. Como eu disse lá no começo, na conversa, acho que nem todos estavam presentes, o robô nos ensinou a operar melhor a cirurgia aberta. Por quê? Nós estamos enxergando 10 vezes mais. Né? Eu falei que, quando eu vi a primeira robótica dos Estados Unidos, eu usei uma lupa. E a lupa me ajudou. Eu opero só a robótica ou qualquer outra cirurgia com lupa. Eu tenho uma lupa de campo muito aberto, para mim, tá? Sem a lupa ou com a lupa é absolutamente igual. Mas só que eu estou enxergando melhor do que o meu assistente. Então, isso tem algum impacto positivo na recuperação. Agora, eu acho, se o paciente tem uma ereção boa e você acha que fez uma boa cirurgia, no meu modo de entender, vale tudo para a reabilitação do pênis. Tem que masturbar, eu falo isso, assim que tiver a dor, sumiu a dor peniana, uretral, da sonda, começa a se masturbar, tadalafila 5 miligramas todos os dias. Se puder, pode, se tiver, e é barato atualmente, uma máquina de vácuo aí para você usar, você pode usar diário sem problema nenhum. Custa barato, 100, 150 reais, depende da qualidade, da eficiência, você consegue comprar. O paciente tem que fazer. Se for o caso de fazer injeção intrapeniana, é para fazer sim. Não esquecer que nós, homens, temos 2 horas de ereção diária. Quando nós entramos na fase REM do sono, nós entramos e saímos de ereção. Acho que ninguém lembra disso. Então, você provocar uma ereção no paciente para ele ficar 2 horas de ereção é uma coisa boa, sim. E digo mais, hoje eu tenho estudado muito a respeito de antioxidantes, sabe? É uma coisa que ninguém fala, mas eu acho que em breve muitas coisas vão ser faladas a respeito disso. Usar vitamina E, alimentos arroxeados são riquíssimos em substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes, devem ser usados, porque o pênis necessita disso. Essa ereção que tem à noite quando nós dormimos é justamente para retirar os radicais livres dentro do pênis. Então, é uma somatória de coisas. Se você reabilitar adequadamente, o pênis não vai diminuir, a não ser que tiver uma agressão na banda neurovascular absurda, esse paciente vai diminuir a extensão do pênis. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar com o paciente, com a esposa, etc., se for o caso, se o anátomo for muito bom, você vê que a doença está toda confinada, se o paciente tiver um hipogonadismo importante, você pode repor. Eu acho que depois de 3, 6 meses, o PSA não mudando, está na hora de entrar. Quanto mais cedo entrar, melhor. Então, é tudo isso ao mesmo tempo, né?
Francisco, eu concordo com você. Obrigado pelas considerações. Agora nós vamos, para terminar, para aproveitar o tempo, vão ser apresentados 2 casos rápidos pelo Frederico, que é o nosso outro residente. São 2 casos, a gente está falando de robótica, tudo isso que você colocou, mas são 2 casos da vida real, são 2 casos de um hospital universitário, casos operados por residentes na curva de aprendizado. Então, a gente vai colocar aqui e depois a gente pode ainda complementar mais, né? Tudo isso que você colocou. Eu acho que muda um pouquinho também, às vezes, o paciente que você está atendendo no SUS, o paciente que você está atendendo num consultório particular. Então, eu acho que a gente vai poder discutir ainda um pouquinho mais ainda sobre isso, tá? Vamos lá, Frederico? Vamos apresentar os casos? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, né, com pessoas que têm um conhecimento grande, principalmente na área da andrologia, e para mim, como residente, é sempre bom porque me engrandece em questão de aprendizado, né? E agradecer também ao professor Rodrigo por estar junto com vocês, abrindo essa oportunidade para a gente falar um pouquinho da nossa realidade e aprender um pouco. Assim como o Caio, eu estou pelo Zoom, né? Na verdade, pelo Zoom não, desculpa, pelo Keynote, pelo celular, porque a distância aqui, né, para a gente chegar até em casa, então a gente ficou com medo de não conseguir chegar, a gente ficar no hospital, já que saiu mais tarde. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e pode ser que minha imagem suma. Então, se sumir, vocês já sabem o porquê disso aí. Está aparecendo aí para todo mundo? Perfeito. Então, tá ótimo. Vamos lá, hein? Primeiro caso que a gente tem é um paciente de 68 anos, casado. Ele veio encaminhado para o nosso ambulatório de andrologia, direto do ambulatório de uro-oncologia, né, que é responsável por ter os pacientes oncológicos, gente aqui. Então, esse paciente veio se queixando de uma disfunção erétil pós-prostatectomia videolaparoscópica, que tinha ocorrido 2 meses antes. Então, desde essa cirurgia, ele já vinha com essa disfunção erétil. E como o Caio levantou muito bem aí no artigo, muito importante saber dessa função erétil prévia do paciente, né? Até porque é um fator prognóstico. Então, esse paciente ele já tinha uma função erétil prévia boa, ele não é HS4, uma função erétil plena, conseguia manter a relação sexual dele de forma satisfatória. E aí, nesse primeiro momento, esses doentes são vistos logo no pós-operatório, né, pela equipe da uro-oncologia. Então, como a gente aqui no hospital, igual o professor falou, um hospital universitário, a gente tenta sempre se basear nos protocolos, nos artigos. O Rodrigo, que chefia a andrologia, sempre traz para a gente essas atualidades. Então, nesses últimos tempos, a gente teve debates e a gente acabou estabelecendo um protocolo da gente aqui, que tem muita, na verdade, relação direta até com esse artigo, grande parte dele. Então, a gente já institui aos pacientes, quando eles têm a sonda retirada aqui, tira o catéter viscal, a gente já institui para eles de forma rotineira, lógico, a tadalafila para aqueles que não têm contraindicação absoluta ao uso dela. Então, nesse caso, esse paciente foi retirado da sonda dele, vesical, normalmente entre o 7º ou 10º dia, e a gente iniciou a tadalafila. Nessa consulta com a oncologia também foi checado o histopatológico desse doente, onde foi um Gleason 7, ZUP2, né? Com a margem uretral comprometida, mas não tinha nenhum linfonodo, então esse foi um PT2C N0 sem sítio de metástase, então, investigado depois, né? A comorbidade desse doente era hipertenso, fazia uso de enalapril. O PSA dele, de pós-operatório, foi um PSA de 0,12. Esse paciente tinha grau de continência, a libido dele era preservado e essa disfunção erétil dele, naquele momento pós-operatório, era um EHS de 1. Então, esse paciente tinha uma tumescência, mas não tinha crescimento significativo desse pênis. A uro-oncologia, diante desse PSA e dessa margem que a gente falou, uretral comprometida, optou por manter uma conduta expectante e a gente, quando viu ele na andrologia, além da tadalafila de 5 que ele vinha fazendo uso, a gente acresceu para ele aí a sildenafila de 50 sob demanda e remarcou o retorno dele para 3 meses após. Então, esse doente retorna para a gente no 5º mês de pós-operatório, sendo, lógico, acompanhado juntamente com a uro-oncologia, já com 2 dosagens de PSA, esse PSA em ascensão 0,18 e 0,22, mas mantendo a continência, mantendo o desejo e relatando um pouco da melhora dessa função erétil dele de um EHS para 1 para um EHS 2, mas mesmo assim, como a gente sabe, esse doente não conseguia manter relação sexual, né? Era uma ereção que não tinha essa capacidade. Mas ele tinha notado que as ereções espontâneas que ele tinha antigamente, que eram poucos frequentes, tinham passado a ser ereções mais frequentes.
Só que, diante desse PSA em ascensão, a gente optou por não iniciar nenhum protocolo além da tadalafila e da sildenafila para ele, porque primeiro o objetivo era ele continuar esse acompanhamento oncológico dele, até pelo risco dele iniciar a radioterapia. Então, a gente deixou isso a cargo da oncologia, que o doente acabou sendo indicado à radioterapia, onde ele realizou 32 sessões dessa rádio, sem necessidade de complementação com hormônio, e ele retornou para a gente 3 meses após o término da radioterapia, já com PSA estabilizados em 0,07, ainda continente, ainda com libido, só que aquele HS dele, que era de 2 previamente, né, a radioterapia, quando ele usava Tadala de 5 mais a sildenafila de 50, caiu para um HS de 1. Então, essa radioterapia somou no prejuízo de função erétil desse paciente. E aí a gente optou por indicar o Doppler peniano, né, o TEF, para esse paciente, com o Doppler peniano que a gente tem acesso aqui. E aí, quando a gente vai fazer o Doppler dos doentes aqui no nosso hospital, a gente acaba, leva ele para a sala de ultrassom que a gente tem, deixa ele no ambiente, conversa antes de fazer esse exame, né? Consulta pré-exame, a gente chama o doente, conversa com ele sobre como que vai ser o nosso exame, o que a gente vai fazer nesse exame. Ele assina um termo de consentimento, então ele sabe que naquele momento ele vai estar sendo submetido a um ultrassom no pênis, vai estar sendo submetido a uma injeção intracavernosa, sabe das complicações da injeção, o hematoma, o pior deles que a gente fica com medo ali, que é o priapismo. Então o doente já vai com essa segurança que a gente tenta passar tudo isso para ele. E no dia do exame ele chega, a gente coloca ele na nossa sala de ultrassom, e aí a gente deixa ele bem à vontade ali. A medicação que a gente faz uso é o Trimix, né, prostaglandina de 10 microgramas, mais fentolamina de 1 miligrama por ml, papaverina de 30. E aí, nesse momento, a gente, antes de começar o exame, a gente faz um Doppler peniano, um ultrassom peniano nele em modo B, para a gente estar podendo olhar ali o corpo cavernoso, a túnica albugina, até pesquisando se tem alguma deformidade, algum grau de fibrose, algo do tipo. Depois de feita essa parte inicial do exame, a gente faz a injeção intracavernosa no doente, né, e deixa ele ali à vontade na sala com estímulo audiovisual e manual. A gente orienta ele à masturbação, deixa ele com o telefone, com o vídeo erótico, ele acaba entrando, escolhendo, e a gente informa ele que depois, mais ou menos de 10 a 15 minutos, a gente vai bater a porta e vai entrar ali, na tentativa disso tudo, deixar o doente um pouco mais à vontade, porque é um exame, querendo ou não, né, desconfortável para ele, porque ele vai ter que ser aplicada uma injeção no pênis, que a injeção em si, por mais que a gente explique, olha, é uma seringa com uma agulha bem pequenininha, isso já gera um desconforto no doente, um receio, né, ele fica um pouco mais nervoso, já gera uma descarga adrenérgica, e outro fato é que o doente não está na casa dele, não está com o conforto dele, está num local onde ele vai ter que se masturbar, às vezes sem a vontade dele, né? Ele vai ter que gerar esse desejo ali para se masturbar, para tentar ver se vai ter um benefício. Então, a gente tenta sempre conversar com o doente, deixar ele o mais à vontade possível, para ele conseguir ter tudo isso. Então, nesse paciente, a gente fez o Trimix, aplicou o Trimix para ele, a primeira dose foi de 20 unidades, e ele, depois de 15 minutos que a gente voltou à sala, ele não teve uma resposta satisfatória. E aí, nesse caso, a gente fez a redosagem dele, protocolo de redosagem, reaplicou mais 20 unidades, e aí esse paciente que estava com EHS de 1 foi um EHS de 4. E aí a gente fez o Doppler peniano dele, né? A gente sempre faz no intervalo entre um e outro, a gente fez a aplicação de 20, fez o Doppler, checou, não estava tendo resposta suficiente, na segunda aplicação a gente refez o Doppler, e aí a gente teve esses dados aqui, que são, né, da artéria cavernosa direita, com uma velocidade de pico sistólico de 42,4, ou seja, um resultado normal, né, maior que 30, uma velocidade diastólica final de 0,4, também demonstrando normalidade, ou seja, não apresentou nenhuma fuga venosa, não teve nenhuma alteração ali venoclusiva, né, então estava menor que 5. E na artéria cavernosa esquerda, a mesma coisa, valores muito próximos, mas mostrando que esse doente tinha a parte vascular dele em bom funcionamento. E foi tão bom o funcionamento que esse doente acabou necessitando de uma reversão farmacológica, a gente utilizou etilefrina para ele, fez a reversão depois de 30 minutos de ereção, a gente aplicou etilefrina ali, 1 miligrama, diluiu aplicou 1 miligrama, pegou a ampola que tinha 10, diluiu, e aplicou 1 ml ali, dando 1 miligrama para ele, ele teve a reversão
não foi necessário fazer nenhuma dosagem a mais. E a gente, de costume, a gente acaba não liberando o doente para domicílio com nenhum grau de ereção. A gente espera realmente para ele ficar bem detumescido para a gente liberar esse doente. Então, foi isso que foi feito. O laudo desse exame foi um laudo normal. E aqui, em sequência, a gente deixou a foto do Doppler. Deixa eu só voltar um instantinho aqui, senão vocês não vão conseguir ver. A foto do Doppler peniano dele, né, mostrando ali em vermelhinho a artéria cavernosa direita, no caso que é desse exame aqui, com pico de velocidade sistólica final de 42 e a diástole final dele de 0,4, com uma angulação de 30 graus ali, dando confiabilidade ao nosso exame. E depois de 2 meses em uso do Trimix em casa, a gente conversou com ele, como ele estava em casa, ele tinha feito 0,4, ou seja, 40 unidades, 0,4 ml, 40 unidades, a gente optou por manter ele com 30 unidades, a gente também acaba fazendo isso, conversa com o doente após a aplicação, ele vem numa segunda consulta, onde a gente orienta a aplicação e conversa sobre a dosagem com ele. Então, a gente conversou e achou melhor um consenso ali, reduzir a dosagem de 40 unidades para 30 unidades, porque na residência dele ele não teria esses fatores externos que talvez fossem prejudicar ele com o uso da medicação, gerando nele um priapismo ou por excesso de medicação, né? Então, a gente deixou ele com 30 unidades, 2 meses após esse EHS dele era um EHS de 3, o doente estava extremamente satisfeito com as ereções dele, satisfeito com a relação que ele estava mantendo agora com a esposa, e essas ereções dele duravam em média entre 30 e 40 minutos. E aí, aqui em sequência, só todo doente que a gente tem, quando a gente faz essa titulação, conversa com eles, a gente deixa esse gráfico, essa tabelinha, na verdade, né, com os graus de ereção embaixo, para ele ir falando quanto ele usou, qual foi o grau de ereção e quanto tempo durou essa ereção, para na próxima consulta, se estiver tendo uma ereção satisfatória, a gente poder titular um pouquinho ali, aumentar, ou se estiver tendo uma ereção em excesso, durando um pouco mais de 1 hora, a gente poder regredir essa dosagem dele. Então, é assim que a gente costuma trabalhar aqui. Esse foi o primeiro caso, então foi um doente que... Frederico, pois não. Vamos parar só um minutinho aqui, para a gente discutir um pouquinho sobre esse caso, senão vou misturar aí o raciocínio. Só para resumir, o que eu achei interessante nesse caso é um paciente que a gente não esperava essa resposta, né? Um paciente que eu fui para fazer o Doppler, o teste de direção, esperando que ele não fosse ter uma resposta adequada. Fizemos a primeira injeção, ele não teve uma resposta adequada, e na segunda injeção, surpreendentemente, ele teve uma ereção tão boa que teve que fazer a reversão farmacológica, depois acabou sendo um candidato à injeção intracavernosa. Queria perguntar para o Lucas aqui, que é um dos adeptos ao Doppler peniano, como é que você vê o papel do Doppler, do teste de ereção, nesses pacientes? Você acha que a aplicabilidade, a indicação é uma boa indicação desses pacientes? Como é que você faz o seu protocolo, tanto de dosagem inicial, como de redosagem, com qual dose você começa e até que dose você costuma ir nesses casos? Oi, Rodrigo. Boa noite a todos. Eu sou um defensor, né, do Doppler. Acho que a gente se segue nas redes sociais, a gente troca figurinhas aí, vê o dia a dia. O papel da intracavernosa eu acho fantástico. Se a gente visa qualquer tipo de processo de atrofia peniana ou fibrose cavernosa, quando utilizamos a bomba a vácuo, a intracavernosa também favorece isso. Então, aquela dúvida de começar no primeiro mês ou no terceiro mês, eu faço mais ou menos isso que vocês fazem também. Agora, para mim, é novidade o que vocês destacaram aí, que já a partir do primeiro mês, fazer naqueles pacientes que têm uma disfunção erétil pré-operatória. Então, aqui a gente começa, de fato, no terceiro mês, após a cirurgia ou a retirada da sonda. E nesses pacientes, assim, o que a gente quer, independente se ele atinja ou não, Rodrigo e todos aí, a capacidade de penetração, eu acho que é válido, de toda forma, ele fazer aquilo ali com a dosagem que a gente determinou 3 vezes por semana. Eu tenho pacientes que eu já iniciei, cheguei a 90 UI, 100 UI, esses pacientes não tiveram uma ereção plena, sustentada, capaz de penetrar, mas eles tiveram aquele enchimento, aquela tumescência, que é interessante no processo de reabilitação. Então, eu vejo com bons olhos
mesmo se ele não respondeu, ele não teve uma ereção aí 3 ou 4, mas assim, esse estímulo, a melhora da oxigenação tecidual, eu acho interessante. Segundo ponto, eu sempre inicio, Rodrigo, com 10 unidades, independente do paciente. Tá? A redosagem, eu faço meio que... Eu vou tateando esse paciente. Esse paciente utilizou 10 UI e o pênis não encheu nada, e eu já avanço. Eu já coloco mais ou menos uns 30 ou 40 UI. O paciente cresceu um pouco, não suficiente para penetração, eu vou por 20. Então, assim, eu não tenho um protocolo, mas eu vou muito pela minha prática. Minha dosagem final, Rodrigo, é 100 UI. Eu não passo disso, tá? Então, eu posso fazer 10 no paciente, às vezes 40, não saiu, eu já coloco 50, e eu sou bem agressivo em relação a isso, porque a gente sabe que para a gente ter uma boa imagem, um bom diagnóstico do Doppler, a gente tem que conseguir a melhor ereção dele, que é diferente do teste de ereção fármaco-induzida, que você só quer saber até que ponto esse paciente conseguiu ereção. No Doppler, não. A gente tem que pesar a mão de fato. Uma coisa interessante nesse quadro aí, não sei se a imagem não estava tão legal, eu acho que ele tinha uma diástole reversa. Eu posso estar errado. Então, esses pacientes aqui, na minha prática, em toda diástole reversa, eu já faço a reversão com a etilefrina. E um terceiro ponto o Frederico, né? Eu não diluo a etilefrina, tá? Eu faço aquele ml todo, faço 10 miligramas, 10 minutos depois não baixou, mais 10 miligramas, 10 minutos depois não baixou, mais 10 miligramas, no total de 30 miligramas. A partir daí, aí a gente toma a nossa conduta invasiva. Eu acho que esses pacientes, como eles mantêm, eles não chegam a ter o priapismo, né? Eles têm uma persistência da rigidez, então a reversão ela é muito fácil, né? Eu acho que a gente não costuma ter muita dificuldade, necessidade de fazer muita coisa. É fácil e tranquila, a gente acha que não pode ter medo. E às vezes eu já tive paciente que eu não reverti, achei que a ereção já estava o suficiente para eu poder dar alta para ele, e ele voltou a ter uma ereção em casa. Entendeu? Então a gente tem que ficar bem ligado nesse tipo de paciente. Para mim, toda diástole reversa é igual a etilefrina, eu faço sempre de rotina. Esses conceitos que você colocou, nós somos da mesma escola, eu passo lá para os residentes, acho que são interessantes. E uma coisa, não sei se você percebeu ali, esse paciente ele respondeu, teve essa rigidez com 40 unidades, né? Então a gente passou para casa para ele 30 unidades. Eu entendo que esse paciente, a resposta que ele vai ter no Doppler, quando ele for para casa, ele não vai ter a mesma descarga adrenérgica, o mesmo grau de ansiedade. Então eu tendo a fazer uma dose, né, um pouco menor, e também não quero que ele tenha uma rigidez grau 4, que dure mais do que 1 hora, até pelo risco de priapismo. Não sei se você também faz dessa forma, se você faz 90, 100 para o paciente, se é isso que você vai prescrever para ele. Eu faço, o paciente que ele saiu com uma boa ereção com 40, eu sempre inicio com 50% da dose. Ele em casa vai continuar com 20, eu sempre converso com ele. Eu prefiro que ele tente 1 vez, 2 vezes e não atinja uma ereção do que eu passar para ele os 40 meses e abrir com um quadro de priapismo. E para todos esses pacientes que vão fazer terapia intracavernosa, achei interessante, até tem algumas fisioterapeutas aqui que trabalham comigo também, a Raíssa, a Cibele, a Adiele, eu sempre dou um informativo com ele do que é o priapismo e sempre dou meu número e o número do médico assistente para esses pacientes. Então, assim, ele precisa estar bem assessorado, porque se trata de uma medicação de extrema potência e já tive pacientes que não foi tão bem informado ou não ficou claro para ele, e ele me ligou 11 horas, 12 horas depois, porque o pinto estava duro. Tem até um estudo que recentemente foi publicado no Journal of Sexual Medicine mostrando isso, que os pacientes, quando eles são melhor orientados, eles têm menores taxas de complicação quanto ao priapismo, porque eles não ficam enrolando em casa, passou ali 2, 3 horas, ele já tem quem procurar e o tratamento vai ser mais fácil. Agora vamos apresentar o último caso, que vai ser mais curto, vai ser mais breve, para a gente poder fazer a discussão final aí e concluir a nossa reunião de hoje. Doutor Lucas, só para te passar também, acabei não falando no final, né? Mas isso o professor Rodrigo deixa bem amarrado, a gente tem essa preocupação também, igual você, talvez pelo que ele falou de vocês serem da mesma escola aí, mas creio que todos tenham essa preocupação. Esse doente, quando a gente deixa a terapia medicamentosa para ele com injeção intracavernosa, ele também sai aqui do hospital com
com uma normativazinha explicando sobre o priapismo em si, aonde ele tem que vir, que é a emergência do Antônio Pedro, o contato da equipe da urologia. Ele sabe que, independente da hora, do momento, vai ter alguém aqui, um staff, um residente para assistir ele. Então, realmente, é o que o professor falou, dá uma segurança maior para o doente. Eu falo isso, o doutor Daniel Rampo está aí na reunião, porque eu sofri na pele durante anos no Souza Guiar de pegar pacientes, né, de diversas instituições, principalmente de clínicas que fazem, né, tratamento, acredito que de maneira inapropriada. Então, a gente recebem até hoje, o Souza Guiar continua recebendo, que é a maior emergência lá do Rio de Janeiro, paciente com priapismo pós-injeção, exatamente porque não são adequadamente orientados, né? Então, isso acaba queimando, inclusive, o método, né? Queima a terapia de injeção intracavernosa, porque todo mundo fica com medo do tratamento. Mas, se ele é adequadamente utilizado, com a dose titulada, se o paciente é orientado, muito dificilmente esse paciente vai evoluir com priapismo. Antes de começar esse segundo caso aí, Rodrigo, eu vou deixar essa pergunta e depois você responde. Que você vê com bons olhos a utilização ou a gente oferecer para esse paciente medicação de reversão, aqueles pacientes que já são bem esclarecidos? Olha, Lucas, há quem faça isso. Eu não me sinto à vontade, sabe? Eu acho que você tem um feeling de... O paciente, quando ele tem uma ereção prolongada, né, ou um priapismo, esse paciente, você tem que examinar, você tem que palpar, você tem que fazer essa abordagem. Eu acho que você vai ter o feeling ali se você vai só fazer a etilefrina, se você vai ter que aspirar, se você vai ter que drenar, dependendo do tempo de evolução, se é um paciente que você vai acabar evoluindo para um algorabe. Hoje a gente fala até que é questionável, mas implante de prótese precoce. Então, eu acho que esse paciente você tem que estar do lado dele. Eu não ficaria à vontade, porque ele pode aplicar, às vezes eu não sei se vai ter uma detumescência adequada, ou depois retornar. Eu acho que aumenta muito a tua responsabilidade nesses casos. Além do que o efeito adverso da etilefrina, que pode ser maior do que a própria medicação intracavernosa, né? O próprio Trimix que a gente usa, entendeu? Aquela hipotensão, taquicardia, enfim. Eu particularmente... O doutor Rodrigo, doutor Lucas. É o Felipe da Fluca. Rapidinho, só complementando a etilefrina, lá tem muito paciente querendo comprar etilefrina na Fluca, tá? E é só com receita médica. E o que a gente percebe é que esse paciente que quer comprar etilefrina são os mais espertinhos, né? Então, realmente é mais perigoso. Eu concordo com a conduta do Dr. Rodrigo aí. A maioria desses pacientes, eles querem fazer uma dosagem máxima em alguma farra que eles querem fazer, e por isso que eles querem etilefrina. A gente não vende só com receita médica e orienta o urologista também a só prescrever em último caso. Lucas, obrigado, Felipe, pelo comentário. Isso reforça... Eu atendi um paciente recentemente que foi uma clínica, prescreveram a injeção e já deram para ele um antídoto, né, que nem era o apropriado. Então, como o Felipe falou aí, o paciente fica mais à vontade de fazer até uma dose maior do que é prescrita, porque qualquer coisa ele vai utilizar o antídoto. Então, eu acho que isso eu não vejo com bons olhos. Pode começar o segundo caso? Vai lá, Frederico, com você. Então tá ótimo. Segundo caso, um paciente de 69 anos, esse paciente era viúvo, também encaminhado do ambulatório de urologia para o nosso ambulatório de andrologia por dificuldade de ereção. Nesse caso, uma prostatectomia aberta, né? Essa dificuldade de ereção há 3 meses, pode ser prostatectomia aberta. E conversando com ele, ele já tinha um grau de disfunção erétil leve no pré-operatório, NHS de 3, mas ele não conseguia manter essa ereção. Então, como protocolo, a gente retirou a sonda desse doente, iniciou tadalafil de 5 miligramas. Esse anátomo patológico também era um Gleason, né? 7, 3+4, sem margem comprometida e unilateral, PT2A, ou seja, um risco intermediário bem favorável. O paciente ele era hipertenso, diabético, PSA pós-operatório dele já veio um PSA que a gente chama de indetectável, menor que 0,05, paciente continente, libido preservado
E o EHS, ele referiu um EHS de 2 durante a masturbação, com ereções espontâneas pouco frequentes. Nesse doente, a gente deixou Tadala de 5 diária e iniciou a de 20 sob demanda para ele. 6 meses no pós-operatório, ele mantinha o PSA indetectável, continente, com libido preservado, o EHS de 2, com as ereções espontâneas também pouco frequentes, mesmo com o uso da tadalafila de 20 sob demanda e a de 5 diária. Nesse doente, a gente já indicou para ele o TEF com Doppler, e aí, nesse paciente, no 9º mês de pós-operatório, foi quando ele teve a possibilidade de fazer o exame aqui com a gente, até pela demanda. A gente fez tudo conforme eu expliquei no caso anterior sobre os nossos protocolos. Então, a gente fez a primeira, o modo B para ele, depois fez a injeção de Trimix com 20 unidades. Ele manteve esse HS de 2, refizemos o Doppler, mais 20 unidades de Trimix, manteve 2 e assim até 60 unidades, mantendo o HS de 2. O melhor Doppler que a gente conseguiu dele foi numa artéria, da artéria cavernosa direita, com velocidade de pico sistólico de 35 e uma diastólica final de 7,6, na esquerda de 32, uma velocidade diastólica final de 7,4. E aí, com esses achados, a gente conseguiu chegar nesse doente, para esse paciente, um diagnóstico de disfunção veno-oclusiva, né? Uma disfunção cavernosa veno-oclusiva, uma fuga venosa, já que essa velocidade diastólica final dele era maior do que 5 e a velocidade, o pico de sistólico dele dentro da normalidade. Então, aqui é só o Doppler dele para ilustrar, né? O pico de velocidade sistólica dele ali de 35 e a diastólica dele de 7,6, com angulação de 33, dando confiabilidade para o exame. Na consulta de retorno pós o Doppler peniano, a gente conversou com ele sobre a possibilidade, né, da prótese peniana, já que ele não era responsivo à terapia oral e nem à terapia intracavernosa, mas o paciente acabou se recusando, não tinha interesse em botar a prótese, preferiu manter dessa forma a vida dele, né, sem a atividade sexual dele satisfeito, já que ele era viúvo. E aí, esse foi o segundo caso da gente, um caso com desfecho um pouquinho diferente, né, do primeiro, na verdade, bem diferente. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Frederico. Aí você vê, baseado exatamente nisso que você falou aí, Lucas, a gente sente o paciente, né? Você faz 20, ele não respondeu, fez mais 20, você vê que não vai evoluindo, mais 20 eu não vejo sentido da gente também e fazendo mais. Embora, né, a gente sabe que a literatura mostra que até 50% dos diagnósticos de disfunção veno-oclusiva são falsos diagnósticos por fazer uma dose aquém do ideal, que você falou. A gente sempre tenta fazer uma dosagem, né, para tentar trazer a best quality erection, né, a melhor ereção que esse paciente tem em casa, para a gente não ter falsos diagnósticos. E aí, doutor Francisco, voltando aquilo tudo que você falou, você vê que aqui a realidade é outra. O doente vem com 3 meses, depois volta com 6, depois aparece com 9 meses. Então, no SUS, a gente tem um pouquinho dessa dificuldade, mas ainda assim a gente tenta ser um pouquinho mais agressivo nesses pacientes que já têm uma disfunção erétil prévia, né? Talvez a gente não vai esperar nem então ele completar 1 ano do pós-operatório para poder indicar a prótese peniana. Então, esse caso, eu acho que é um caso que a gente vê lá com muita frequência. O paciente já tem disfunção erétil, faz a cirurgia, e como você mesmo falou, né, um paciente que muito provavelmente vai evoluir com uma disfunção erétil definitiva, é importante conversar isso com ele já no pré-operatório. Então, Rodrigo, eu gostaria só de tecer um comentário. Na minha cabeça estava rodando esse pensamento aqui. Gostaria de parabenizar a você e a todos os residentes, que eu vejo que os meninos falaram aí com garra, né, com vontade de mostrar a realidade do serviço. E a gente sabe que trabalhar com paciente do SUS é tudo muito complicado, né? Então, o fato de vocês avançarem depois da Prostaté, investigarem, fazendo uma investigação com Doppler, colocando um raciocínio lógico para o tratamento, é uma coisa formidável. Poucos lugares no Brasil as pessoas atuam dessa forma. Então, é um motivo de louvor à equipe de vocês, o trabalho de vocês. Isso é muito, muito bacana de ver, sabe? A gente sabe a dificuldade de tudo isso. Eu queria fazer uma pergunta para você acerca, só por uma comparação,
Eu queria saber, em média, quanto é que vocês têm entre o paciente fazer o diagnóstico e ir para a sala de operação? Quanto tempo o paciente demora para chegar lá? O Francisco, isso os residentes vão poder dizer melhor para vocês, que eles que tocam a fila lá, mas eu sei que Sim. é bastante tempo. Não Então, mas não quanto que é? rápido. Eu trabalho num local. Talvez eu vou te falar de 6 meses, 1 ano. Mas é o que eu tenho visto aqui. É uma coisa muito. Porque o que a gente vê no exame lá não corresponde ao que a gente vai encontrar na cirurgia. Às vezes os tumores progridem muito de 6 meses a 1 ano. A gente ainda está trabalhando numa situação muito aquém do que seria razoável, eu acho. E Francisco, é uma população que informa, às vezes informa mal a qualidade da sua ereção. Aí eu acho que o Doppler é muito interessante, assim como o teste de ereção para quem não tem o Doppler, porque quando você, por vezes, você tem que duvidar daquela ereção que o paciente diz, né? Será que ele está com uma ereção boa mesmo? Você pergunta. A gente usa o EHS, é um score muito superficial, é mais para a gente tentar falar a mesma língua lá, quando vai pegar o prontuário, o outro vai atender. Ideal que fosse o EF, mas é mais demorado, a gente usa mais em termos de pesquisa, mas muitas vezes os pacientes não informam tão bem. Então, o Doppler, você fazer injeção, titular, eu acho que você tem uma forma mais concreta ali de avaliar a função erétil, a resposta desse paciente. E também o hospital, né, universitário, acadêmico, acho que é mais uma ferramenta para eles, com todas as suas limitações, né, para que eles possam aprender e sair fazendo. Acho que eles têm que ter em mente o que você falou ali antes. A gente não tem protocolo bem definido, os próprios guidelines não têm nenhum grau de recomendação forte para fazer tudo que a gente está falando aqui. Cada um faz de uma forma, exatamente porque a gente não tem uma padronização. Esse estudo aí publicado pelo Ramassani tenta mostrar uma sugestão, mas de alguma forma a gente tem que tentar oxigenar esse pênis, a gente tem que tentar evitar, né, as complicações da remodelação, né, peniana e a fibrose. Acho que a ideia que a gente tem que ter, de uma maneira geral, é essa. Deixa eu só passar uma experiência para vocês que, para mim, foi surpreendente ao longo da minha vida. Eu tive 2 pacientes meus que os pacientes eram absolutamente potentes. Nós não, o máximo que fazíamos é data da fila, etc. E depois de 1 ano e 2 meses por aí, eu comecei até a ficar encabulado de falar da ereção e comecei a não perguntar, estava preocupado no PSA do paciente. Rapaz, 2 meus e 1 de um outro colega. Então, eu tenho 3 pacientes que vivenciaram isso. 36 meses depois, os pacientes voltaram a ter ereção absolutamente normal. E eu não acreditei. Falei, deixa de ser mentiroso. Eu sou muito próximo dos amigos. Deixa de mentir, rapaz, você é louco. Bom, os caras vieram na outra consulta com a esposa. O doutor não está acreditando que nós estamos tendo relação. Então, essa história é muito interessante para ver que essa coisa da praxia, da lesão, provavelmente arterial, venosa, sei lá, o organismo se refaz, ele está trabalhando para voltar à funcionalidade. Esses 2 pacientes, mais esse terceiro que não era meu, voltaram a ter ereção 36 meses após a cirurgia e não usavam medicamento, porque simplesmente eu parei de falar sobre isso porque eu achava que nunca mais ia voltar. Isso é para a gente aprender. Isso é outra pergunta que a gente não tem a resposta. Eu gostaria até de escutar de vocês. Até quando vocês fazem a reabilitação peniana, né? Até quanto tempo? Quando vocês vão jogar toalha? Quando vocês vão indicar uma prótese? Então, isso é uma pergunta também que acho que a gente não tem uma resposta. Infelizmente, cada um vai... Mas uma coisa importante que você falou, Rodrigo, é a questão da oxigenação do corpo cavernoso. E é importante o paciente ter um pouco de paciência para entender que a melhora é uma coisa gradual. À medida que o tempo vai passando, que ele vai usando a injeção com mais frequência, melhora a viabilidade dos corpos cavernosos, melhora a qualidade da ereção. Então, as primeiras ereções que ele tem, nos primeiros 2 meses, mesmo com a injeção, serão as piores. Essas serão as piores. Ele tem que ter paciência, tem que entender isso, para que ele não possa desistir logo no início do tratamento, para ele insistir mais um pouco, lá pelo 3º, 4º mês, assim as coisas vão começar a melhorar gradativamente. O que acontece com esse paciente é que, às vezes, a disfunção erétil é o maior problema dele do que o próprio câncer. Não sei se vocês já repararam, ele está muito mais preocupado em voltar à potência
do que se o PSA dele continua zerado ou não. Isso eu faço essa Não, quando o brincadeira toda. paciente vem para tratar o câncer, a preocupação é o câncer. Passado a retirada da sonda, que ele viu que vai ficar continente, que já não perde mais as gotinhas de urina. O próximo fala, doutor, eu tinha um negócio aqui embaixo que tinha uma reação. Como é que vai ficar esse negócio? É sempre assim, a história se repete. Um exemplo aqui também, que tem a Raíssa perguntou e o Daniel aqui, não sei se vocês viram, a questão de fibrose, Rodrigo, por conta da aplicação intracavernosa. Eu vou citar uma experiência aqui que o Felipe também estava comigo no dia, de um rapaz de 42 anos que usava intracavernosa desde os 20 por conta própria. Ele utilizava pelo menos 4 a 5 vezes aplicações semanais. E o pênis desse cara não tinha alteração nenhuma. Fibrose, nódulos, assim, nada palpável. Então, assim, você tem esses casos, Rodrigo, dessa fibrose, desse receio, enfim, dessa alteração de tecidual ou de anatomia por conta da aplicação intracavernosa. Sinceramente, eu não tenho visto. Eu acho que isso pode estar ligado também à falha técnica na aplicação, né? Às vezes o paciente é mal orientado, faz uma injeção ali subtonical, né? Então, e depende do volume também que ele aplica. Eu acho que as formulações em que a gente faz a associação, a grande vantagem do Trimix é a gente poder fazer um volume menor, né, de injeção. Eu te confesso que eu também não vejo muito. O Daniel perguntou sobre cavernosite, infecção. Eu para te ser sincero, Daniel, o único caso que eu vi foi no Souza Guiar. Tá? E o paciente que fez fora e nós tratamos conservadoramente, o paciente ficou bem. É uma coisa que também eu não vejo com frequência. Alguém usa bomba de vácuo, não? Sim. A gente tem... A Diele está aí, a Raíssa. Será que elas podem falar? Hello, estou por aqui. Boa noite a todo mundo. Eu sou fisioterapeuta pélvica, atuo há uns 8, 10 anos aqui em Fortaleza, Ceará. Trabalho aí com o Lucas, com outros urologistas aqui da região, 7 urologistas, doutor Érico, Eudes, André, Rafael, enfim. E a gente, muito legal as apresentações, parabéns aí para os meninos residentes. É muito interessante ver os médicos falando sobre essa temática de sexualidade, que é muito difícil a gente ver nos eventos, né, nos congressos, enfim. Eu tento participar praticamente de todos. E a gente vai muito para a vertente de reabilitação muscular, porque a gente sabe que melhora o fluxo circulatório, e bomba peniana, assim. Primeiro contato do paciente com a físio, mesmo paciente incontinente, a gente indo para toda a parte de fortalecimento, a gente já começa com os dispositivos a vácuos, pensando em realmente nessa pressão negativa, melhorar o fluxo e ondas de choque. Excelente. Raíssa, está aí? Oi, estou sim. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu sou enfermeira, estomoterapeuta, trabalho há mais de 15 anos nessa parte de reabilitação e também sexual, feminina e masculina. E já há algum tempo a gente tem percebido uma resposta muito boa ao uso da bomba a vácuo, principalmente para aqueles pacientes que têm um certo receio ao uso da injeção com tanta frequência assim, né? E por não ser invasivo e por ser muito tranquilo o uso, tem ajudado muito nesse retorno. E outra coisa também muito interessante é o uso com os parâmetros adequados da eletroestimulação. Em relação às ondas de choque, né, ainda hoje tem muito que se estudar em relação a isso. Já se tem alguns estudos mostrando níveis de evidência ainda baixos, mas com boas respostas. Mas, na minha prática clínica, os pacientes que não responderam tão bem à reabilitação para a disfunção erétil e que foram fazer a reabilitação com as sondas de choque, eles não responderam também muito bem. Então, eu acredito que a gente ainda precisa de mais estudos em relação à radiofrequência. E logo vai sair um livro da SOBEST, que é a minha associação, onde eu fiz um capítulo junto com outra enfermeira e alguns médicos, o doutor Nilo também está presente nesse capítulo, e a gente traz essa revisão, vários estudos sobre essas questões da disfunção erétil, e que eu acho que pode estar contribuindo no futuro aí para essa parte da reabilitação. Obrigada.
Giele e Raíssa, primeiro, obrigado aí pela participação. Hoje, mais do que nunca, está bem multidisciplinar. Acho que o tema cabe essa abordagem multidisciplinar. Rapidamente, do ponto de vista prático, né, para os urologistas que talvez muita gente não está feito, como que vocês fazem na prática a vacoterapia, né? Quando vocês começam, se vocês usam bomba manual, bomba elétrica, quando vocês pedem para os pacientes comprar, por quanto tempo vocês usam, por quanto tempo eles ficam ali com a bomba, com que frequência diária, semanal? Fala um pouquinho para a gente aí, sucintamente, como é que é o protocolo de vocês. Legal. Eu vou Pode falar falar. rapidamente e depois a físio entra falando também, né? É bom a gente sempre ouvir, porque, como foi dito, a gente não tem um protocolo, não tem uma evidência científica em relação ao uso, né? Então, assim, o que eu faço ao longo da minha prática clínica e ouvindo também os pacientes, né? Porque não adianta a gente querer, como diz o último guideline pós-Prostaté, né, que diz que pode se utilizar até diariamente, mas assim, dificilmente a gente tem uma adesão do paciente para o uso diário. Até porque, como eu ouço deles, eu não faço sexo todos os dias, então eu não quero estar fazendo todos os dias. Então, assim, eu sempre coloco diariamente, ou pelo menos a cada 3 vezes na semana. E durante 3, faz o vácuo, mantém-se no vácuo durante uns 3 minutos, e aí ele descansa, movimenta um pouquinho para poder melhorar esse retorno venoso dos membros inferiores, já que esse sangue vem da pelve, e aí ele repete pelo menos umas 2, 3, 4 vezes essa conduta, e dependendo do nível de ereção que ele possa ter, dele também caminhar para o uso do anel garroteador, para poder também favorecer uma ereção melhor quando ele já está a um nível mais elevado de ereção. O tempo de uso, a partir de 45 dias, normalmente, que é quando ele já está bem da incontinência, ou quando o médico já libera para poder fazer os estímulos sexuais, e aí o tempo não tem limite, até quando ele se sentir que ainda precisa de algo mais para essa reabilitação. Eu já mudo um pouquinho aí da colega, os pacientes eles têm que entrar no protocolo das bombas todos os dias. Assim, os pacientes que a gente tem de rotina lá no consultório, né? A gente tem uma média aí de 20 pacientes dia, e eles são altamente dedicados, né? Quando a gente fala de função erétil, o que você passar para eles de exercício, eles fazem criteriosamente. Então, eles fazem bomba peniana todos os dias, de segunda a segunda, de 3 a 10 minutos, porque no guideline ele cita que o paciente ele pode fazer diariamente até 20 minutos. Quando a gente solicita 20 minutos, o paciente quer fazer 40, né? Porque a gente entende que o paciente homem ele é nesse formato. Então, a gente pede de 3 a 10 minutos e a gente vai crescendo esse tempo. Primeira semana 3, segunda semana 5, terceira semana 6, e a gente vai aumentando até ele chegar nesses 10 minutos. Eu não gosto de utilizar, né, as manoplas de diminuição de fluxo, né, que acompanha as bombas. Eu não utilizo a bomba manual, porque cansa o paciente, até porque a maioria dos nossos pacientes são pacientes que têm uma idade maior, e aí acaba que realmente cansa muito ele puxar a seringa. Hoje eu vejo assim, uma adesão mais eficiente com as bombas elétricas, porque até a gente tem o cronômetro, né, no visor da bomba, então eles conseguem trazer esse tempo com mais precisão, porém eles não sustentam o tempo. Faz 3 minutinhos, então naquela semana de 3 minutos, faz 1 minuto, reduz. Faz 1 minuto, reduz, faz 1 minuto, porque todos vão obter a ereção enquanto estão fazendo a bomba, né? Lembrando que é um dispositivo de pressão negativa. E nesse mesmo dia que ele faz a bomba, porque ele faz a bomba aí em torno de 8 a 10 semanas, eles fazem dispositivos de vibração, né? A gente sabe que a gente tem o Viberect no mercado, que é um dispositivo bem legal para trabalhar aí o nervo dorsal desse pênis, e aí eles fazem outros dispositivos de vibradores que a gente tem, porque a gente tem artigos bem interessantes, depois eu posso compartilhar com vocês, que a vibração melhora e muito a propriocepção desse corpo peniano, bem como trabalha aquele gotejamento miccional que o paciente reclama muito, né? Doutor, é aquela gotinha no final do dia que ainda me incomoda. Então, quando a gente coloca a vibração associado à bomba peniana, a gente trata as duas coisas no momento só, né? Acaba com a gotinha, assim,
é algo que eu compartilho, porque é muito legal trabalhar a vibração, porque a gotinha acaba real e a bomba peniana todos os dias. Tem mais uma pergunta aqui do colega Daniel Rampel. Daniel, está na linha? Quer fazer a pergunta, querido? O Daniel estava querendo saber a respeito Tô sim. caverna. Vai, fala, Daniel. Estou aqui na linha, peço desculpas, só não vou abrir o vídeo, que eu acabei de chegar em casa aqui de uma cirurgia. É uma pena não ter conseguido entrar na aula mais cedo, porque eu peguei o bonde andando. E primeiro queria parabenizar aí o grupo de vocês, em especial o Rodrigo, e confesso que eu tenho um pouco de inveja da situação, porque a gente perdeu o Rodrigo lá no Souza Aguiar e é um excelente médico, excelente colega. A pergunta que eu fiz um pouco mais cedo é em relação à cavernosite. A gente tem visto alguns casos lá no Souza Aguiar, e infelizmente está ficando cada vez mais frequente. Num primeiro momento até assustou, porque não era comum ver, e nos últimos 6 meses a gente já está com um terceiro paciente assim, que faz a droga intracavernosa e evolui com uma infecção purulenta e com priapismo, na verdade, induzido provavelmente por trombo séptico. E esses pacientes, quando a gente faz a drenagem, eles drenam muito pus, e o primeiro acabou indo para penectomia, inclusive. São casos muito dramáticos. Então, eu perguntei para vocês que estão no dia a dia lidando com o exame, com a droga, se vocês têm visto alguma coisa parecida, enfim, tentar dar uma luz aqui para a gente no Souza Aguiar. Daniel, obrigado aí pelas palavras. É o que eu te falei, eu vi um caso, inclusive, no Souza Aguiar, mas ao longo desses anos todos, né? Talvez o Felipe Carvalho da Fluca, como ele vende o produto, ele né, o consumidor, se isso acontece, deve chegar alguma coisa a ele. Eu não sei se ele vê isso, ou algum dos colegas que fazem muita injeção intracavernosa, mas eu acho que isso deve estar muito ligado à falha técnica, né? Os cuidados de asepsia, orientação apropriada do paciente. Aí vem a questão, Daniel, Caixa, assim, quando a gente pensa em fazer injeção intracavernosa com o paciente, propor a injeção intracavernosa, você tem que convidar esse paciente, explicar como é que vai ser, as possíveis complicações. Por isso que eu acho que isso desestimula muito o médico de prescrever, porque não é uma coisa simples. Se você fizer só uma prescrição, toma isso, aí você vai correr o risco de priapismo, de infecção. Então, eu queria ver o Felipe, os outros colegas, e quem tem algo a acrescentar. Eu nunca tive nenhum relato, doutor. Lá na Fluca, pelo menos não chegou esse feedback de orientação de uso da medicação, né? Essa orientação, ela tanto qualifica o paciente a continuar usando a medicação, quando não bem orientado, esse paciente ele acaba desistindo, assim como esse tipo de infecção. Agora, precisa avaliar, porque eu, assim, no meu ponto de vista, acredito que pode ser a medicação também. Agora, qual é essa medicação que ele está usando? Porque hoje em dia você tem várias medicações intracavernosas que não são de boa procedência, né? Então, assim, tem que ver se é um Caverjet, é um Trimix da Fluca mesmo. Não, olha só, gente, a minha ponderação não é de forma alguma crítica à droga vasoativa, nem à utilização, pelo contrário. Vocês da Fluca aí sabem que, inclusive, eu indico bastante, acho super interessante. A gente comprou o ultrassom junto, né, Rodrigo, pensando em fazer o Doppler peniano, porque a gente acredita que realmente esse campo precisa de mais luz. Mas a minha pergunta é no manejo, entendeu? Porque já como vocês têm mais experiência na própria injeção, se vocês tivessem algum dado de complicação para, enfim, para bater papo com a gente, mas de forma alguma é uma crítica à própria injeção. Ninguém entendeu nessa linha, não. Inclusive, eu acho que isso aí, vocês que têm que desenvolver isso. Esse caso aí que evoluiu para a penectomia. O número aí, esse N dele, né? Se eu tivesse aí, eu já tinha publicado esse relato. Você sabe disso. Para mim é novo também, viu? Então, vamos lá, vou juntar os 3, a gente publica junto, Rodrigo. Excelente. Eu sempre recomendo que passe água com sabão antes da aplicação. Fazer uma lavagem com água com sabão, simples, enxuga, para deixar o pênis limpo. Algodão, não tem muito segredo, não. Saber quem é esse paciente também, de que clínica ele quando ele falou da medicação, eu entendi também o que
o Daniel falou, mas assim, a procedência dessa medicação, a gente sabe dessas clínicas hoje em dia aí que vêm de saúde do homem e a gente não sabe a procedência delas. Além da procedência e o manejo, a seringa que esse paciente usa, a técnica de asepsia, não sei quem são esses pacientes do Souza Aguiar, assim, hospital público do Rio, eu não me recordo. Então, assim, quem é esse paciente? O nosso aqui, o meu, é sempre um paciente privado, né, de classe média um pouco mais elevada. Então, assim, eu ainda não tive essa experiência e é muito bom saber disso daí, entrar no meu arsenal aí de suspeita, de diagnóstico também para isso. Não, legal. Então, deixa eu aproveitar aqui que eu botei isso em voga, né? E deixa eu falar o que a gente pesquisou de literatura, para se um dia vocês se depararem com alguma coisa parecida. Na verdade, a primeira suspeita de cavernosite, o ideal é iniciar antibiótico de amplo espectro, e tem alguns trabalhos sugerindo iniciar a tadalafila diária para aumentar o fluxo sanguíneo, mas assim, é realmente tudo baseado em relato de caso, não tem nenhuma série grande. Enfim, fica aí para discussão. Excelente. Tá bom. Alguém quer fazer uma pergunta para terminar? Rodrigo, suas considerações finais, por favor. Eu só queria agradecer a todos os colegas. Mais uma vez, aprendi muito nessa reunião e dizer que essa participação dos residentes acho que é bem bacana. O próximo evento vai ser o Dr. Camilo Milandes, lá de Vitória, que vai apresentar os residentes dele lá do Hospital Universitário. E, então, obrigado, Henrique, obrigado a todos. São 10h30 já da noite, né? Se deixasse, a gente ficava aqui até 11 horas. Então, obrigado. Boa noite e bom descanso. Eu queria agradecer a presença de todos que participaram, perguntaram, comentaram, assistiram. Foi ótimo ter vocês aqui mais uma vez nessa semana do Quinta Potência. E daqui a 2 semanas, novamente, nos encontraremos para outro debate interessante. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, um abraço. Até lá. Boa noite. Boa noite. Amanhã vai estar disponível no YouTube.